Boa tarde, Igreja Trini. Deu para ver que vocês aceitaram o desafio, né? Assim, eu ficava pensando assim, poxa, se a gente mudar de horário, vai ter gente que não vai querer vir, vai ter gente que falar, não, eu só quero ir de manhã, mas percebi que vocês abraçaram a igreja mesmo, né? Então, obrigado por vocês estarem aí dedicados a fazer essa igreja acontecer mesmo e Deus abençoa muitas vidas através dessa igreja, né? Até perdi a voz de tanto que eu cantei aqui hoje. Muito bom. Nós estamos falando sobre discipulado, né? A nossa igreja é uma igreja para quem não conhece, para quem está vindo pela primeira vez. Nós somos uma igreja que busca uma profunda intimidade com Deus, um lugar que manifesta verdadeira adoração e que serve a Deus e ao próximo. Então a nossa igreja essa é a visão da nossa igreja. Nós temos vários passos da nossa missão para a gente alcançar esse objetivo. E agora a gente está começando a falar sobre os valores da igreja. E os valores da igreja, na verdade, eu estou chamando de Trini Lifestyle. Trini Lifestyle, né? O nosso nome é Trini. A palavra Trini vem de Trinity, que é trindade. E a gente entende que a trindade de Deus ela é o relacionamento perfeito. E nós estamos buscando isso entre nós, e não só entre nós, mas também com Deus, esse relacionamento perfeito. Então a gente é Trinity, mas a gente é Trini porque nós somos também íntimos, né? Então o Trini é o íntimo do Trinity, né? E a gente está chamando de lifestyle. Traduzindo, lifestyle o estilo de vida. Então, o que acontece? O discipulado para nós aqui da Igreja Trini não vai ser um programa. O discipulado não vai ser uma atividade que nós praticamos de vez em quando. Ó, esse microfone está estourando, Taquinha. Dá para dar uma ajeitada aí? Está estourando aí o microfone. E aí, então, o discipulado para nós vai ser o fundamento e a base para construir a nossa igreja. Jesus Cristo, quando ele veio aqui no mundo, ele andou com seus discípulos, ele deu a vida dele por nós, e quando ele estava subindo aos céus, antes dele ir embora, ele falou uma coisa muito importante, uma tarefa que ele deixou para nós. E é a tarefa mais importante para nós hoje. É o propósito da nossa igreja, né? Hoje de manhã estava no culto aqui de inauguração da igreja Antioquia, que eles estão começando o culto deles aqui de manhã, né? E eles estavam falando, o pastor estava falando exatamente sobre isso. A igreja não pode perder o propósito de existência dela. E o que eu entendo do propósito da nossa existência como igreja é fazer discípulos. Porque Jesus, antes de subir aos céus, antes de ir com o Pai, ele falou, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ordenando, ensinando eles a obedecer os meus mandamentos. Então, o grande tarefa que Jesus deixou para nós aqui no mundo foi fazer discípulos. A pergunta é, será que a nossa igreja está fazendo discípulo? E hoje eu posso dizer que a nossa igreja está fazendo discípulos. Nós estamos com quase 130 pessoas engajadas em discipulado, né? E temos pessoas que foram preparadas para estar cuidando desses grupos. Então a gente está trabalhando com isso. Mas hoje eu queria que você entendesse que esse discipulado é a nossa cultura. A gente respira discipulado. O meu sonho é que todas as pessoas já entendam que todos estão em discipulado. Não tem ninguém que não esteja em discipulado. A pessoa estranha aqui é a pessoa que não está em discipulado, né? Eu estou falando com os membros da igreja, tá, pessoal? Se você está nos visitando, fica à vontade, tá? Eu tenho certeza que na sua igreja deve ter algum projeto para que vocês também sejam acompanhados e discipulados. Mas então o discipulado é um carro-chefe, é um valor que a gente tem, é algo que a gente faz sem precisar chamar as pessoas para fazer. Nós já estamos fazendo. E hoje eu queria trazer um tema dentro do discipulado que eu acho extremamente importante, algo que Jesus ensinou com a vida dele. E eu quero falar sobre discipulado e pastoreio.
Aí você vai perguntar para mim assim, mas pastor Joel, você que é o pastor, não sou eu. Você que é o pastor, então você que tem que pastorear, você é a pastora Débora. Pastora Débora, vocês que tem que pastorear. Mas eu quero trazer para vocês o entendimento bíblico de que não é só pastor que pastoreia. Eu sei que existe o título de pastor, mas existe também a função pastoral. Você entende que o pastor, na verdade, é um dom ministerial. Quando você vai lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, você percebe que ali Paulo, ele está falando para a igreja que Jesus deixou para nós 5 ministérios: os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres e os pastores. O pastor, na verdade, o pastoreio não é só um título, mas o pastoreio é uma função, um dom que nós exercemos. E eu tenho pessoas aqui nessa igreja que amam cuidar de outras pessoas. E não tem o título. Não tem o título. Eu tenho uma tia aqui que ela, se não me engano, ela que me dá essa camisa. Ela sempre me dá as camisas mais bonitas que eu tenho na minha vida, ela que me dá. Mas ela é uma pessoa que nunca esquece o aniversário de ninguém que ela conhece. Ela sempre lembra do aniversário. Ela lembra do aniversário das minhas filhas, desde que elas eram pequenininhas. Ela sempre lembra, sempre traz um presentinho, está sempre cuidando, está sempre perguntando como que você está. Isso é pastoreio. Então o pastoreio tem a ver com cuidar, né? E eu queria que você olhasse comigo na Bíblia e você pudesse enxergar que se fala muito sobre pastoreio. É que a gente não percebe, mas em toda a Bíblia você vai ver que existe o pastoreio. Mas eu quero deixar um texto que eu acho que é um dos textos principais, que é descaradamente, a Bíblia chega para você e ela fala, você precisa cuidar dos outros. E está escrito lá na primeira carta de Pedro, na carta de Pedro está escrito o seguinte, 1 Pedro 5, 2 e 3 diz assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então eu quero dizer para você, mãe e pai, que Deus tem um rebanho na sua casa que são seus filhos. Marido, você tem um rebanho na sua casa que é sua esposa. Esposa, você tem um rebanho na sua casa que é o seu marido. As pessoas que foram colocadas perto de nós são pessoas que Deus está falando, cuida delas para mim. Elas são minhas, mas cuida delas para mim. Quando nós temos as nossas crianças, e vocês viram o vídeo, as nossas crianças, a gente teve um dia das crianças tão maravilhoso. Os jovens, eles se dedicaram tanto, que eles fizeram assim, as fantasias dele foi o negócio mais maluco do planeta Terra. Eles gastaram horas, gastaram dinheiro, gastaram a própria pele, né? Porque pintar tudo de azul deve ter dado um problema na pele deles, né? Mas eu vejo que quem Deus colocou ao nosso lado, nós precisamos cuidar. Deus coloca pessoas perto de nós para que nós possamos cuidar. Então Pedro está falando, pastoreie o rebanho, não só para você ser o pastor da igreja, não, para você cuidar do rebanho de Deus. Mas sabe uma coisa muito engraçada? Esse Pedro que escreveu essa carta de 1 Pedro, ele foi aquele discípulo lá de Jesus, que negou 3 vezes, você lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Depois que Jesus estava sendo crucificado, né? Aí chegaram para o Pedro e falaram, esse aqui é o discípulo de Jesus. Não sou eu, não conheço nada, não sei de nada. Os crentes agente secreto, né, sabe? Né? Não quer aparecer. E aí ele negou 3 vezes, mas depois ele se arrependeu muito, pediu perdão ao Senhor e voltou nos caminhos do Senhor. Jesus estava ressurreto. Jesus, lá no Evangelho de João, tem um relato que os discípulos
eles ficaram tão tristes. Sabe o que eles foram fazer? Eles foram pescar. Voltaram para o começo da vida deles, antes de Jesus. Jesus não chamou eles para ser pescadores de peixe. Jesus chamou eles para serem pescadores de homens. E aí, mas Jesus aparece ressurreto lá no barco e chama o Pedro. Ele falou: meu pessoal, joga sua rede para lá. E eles pegaram um monte de peixe de novo. E aí, esse Pedro falou assim: meu, é Jesus. Aí ele botou a capa e saiu nadando atrás de Jesus. E aí ele teve uma conversa com Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, a gente vê o Pedro falando com Jesus. E Jesus, ele faz essa pergunta 3 vezes. Ele fala novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Essa frase, pastorei as minhas ovelhas, não é só para Pedro, não é só para o pastor Joel ou para a pastora Débora. Essa chamada é para todos nós. Deus quer que cada um de nós entendamos a necessidade de pastorear, de cuidar das ovelhas das pessoas que estão ao nosso redor. Então eu quero pensar com vocês, e a gente vai dar uma passeada pelo Velho e Novo Testamento, para a gente entender como que Deus fala, como que Deus mostra que os personagens bíblicos também eram pastores, né? Então aonde que aparece esse pastorear na Bíblia? E você entende que pastorear também é cuidar, certo? Também é cuidar. Mas quando você vai lá em Gênesis, Deus cria o primeiro homem. Qual é o nome do primeiro homem? Qual é o nome do primeiro homem? Adão e Eva, né? O primeiro homem, a primeira mulher foi Adão e Eva. E quando Deus cria Adão, olha só o que Deus fala para Adão. Deus fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Pessoal, um dia eu quero trazer essa mensagem para vocês. Jesus não era agricultor, Jesus era jardineiro. Só para você ter uma ideia, quando as mulheres foram no túmulo de Jesus, ele já tinha ressuscitado. Elas confundiram ele com o quê? Com o jardineiro. Mas um dia eu vou falar, é uma reflexão muito legal. Eu aprendi muito quando eu trabalhei, quando eu estruturei essa reflexão sobre Jesus ser jardineiro. Mas o que eu estou falando aqui para vocês é: Deus colocou Adão e Eva na terra para quê? Para cuidar, para cultivar das plantas, cultivar dos animais. Isso é pastorear. Aí você vai para Êxodo, e aí você olha para Moisés. O que Moisés fez? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, no monte de Deus. Depois que Moisés saiu do Egito e correu fugindo para o deserto, ele encontrou esse Jetro, e ali a função do Moisés foi fazer o quê? Pastorear as ovelhas em Midian. Quando você vai lá para Samuel, lá onde o sacerdote Samuel, ele sai à procura de um novo rei, e aí ele vai na casa do Jessé. Aí o Samuel acha que lá ele vai encontrar, Deus falou: lá você vai encontrar o novo rei. Aí começa a aparecer os filhos de Jessé, um mais bonito que o outro, cara alto, cara magro, cara fofinho não, né? Fofinho sou eu. Mas começou, aí depois que apareceu todos, e Deus falou: não é nenhum deles. Aí o Samuel falou assim: mas Jessé não tem mais filho? Olha só, o Jessé, ele diz assim, o Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Antes de Davi ser rei, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Jesus, nosso Deus, ele sempre traz para nós a ideia que nós precisamos cuidar das pessoas, cuidar das nossas coisas. Deus quer que você tenha que aprender a cuidar. Eu lembro que eu preguei num retiro de crianças,
E foi muito legal. Minhas filhas eram bem pequenas assim. E o tema desse acampamento de crianças era missão. E eu resolvi falar sobre a missão peixe. Porque o peixe na Bíblia tem uns significados muito grandes, né? Jesus multiplicou os peixes, né? Quando a igreja estava em perseguição, eles tinham aquele símbolo do peixe, que declara quem é o nosso Jesus Cristo. E aí eu no final do acampamento, eu falei para as crianças assim: missão é cuidar das pessoas. Essa é a nossa missão, cuidar das pessoas. E para você aprender a cuidar das pessoas, eu quero te ensinar a cuidar de um peixe. E aí eu trouxe um peixe para cada um. E cada criança levou um peixe para casa, e levou o aquário, levou comidinha, ensinei como que cuida, e cada um levou os seus peixes. Eu sei de relatos de um peixe desse que durou mais de 2 anos. Para uma criança cuidar é um tempo maravilhoso, né? Mas o que eu penso, nós precisamos aprender a cuidar das coisas e cuidar das pessoas. E hoje eu queria trazer para vocês também, não, de todos os pastores que eu mostrei para vocês, a gente tem o maior e o melhor pastor de todos na Bíblia, que é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no Evangelho de João, capítulo 10, a gente vê o nosso Jesus se autodeclarando o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade, e tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Eu queria olhar com vocês o perfeito pastor, que é Jesus. E eu queria trazer para vocês 3 pontos importantes para a gente entender como que nós precisamos desenvolver o cuidado pelas pessoas. Pessoal, se você parar para pensar, nós já somos uma igreja de mais ou menos 155 pessoas. Eu vou perguntar para vocês, tem como uma pessoa cuidar de 150? Você só tem 2 filhos e não consegue cuidar, a gente não consegue cuidar de tudo que a gente quer. Imagina 150. E aí eu penso, sabe, que Deus, Ele trabalha de forma intencional e estratégica. Deus, Ele começa a equipar pessoas para que essas pessoas possam cuidar umas das outras. E isso é o que eu chamo de discipulado. Eu e a Débora, nós discipulamos mais ou menos 15 pessoas. E depois dessas 15 pessoas, nós abrimos quase 19 grupos de discipulado. E aí nós ensinamos essas pessoas a cuidar das pessoas. E essas pessoas vão ser treinadas para cuidar de outras pessoas. Jesus não cuidou de 12 discípulos para que ele ficasse só com aqueles 12. Mas por causa daqueles 12, nós temos milhões de cristãos espalhados pela face da terra, em todos os países desse planeta. Nós ainda não somos maioria, mas é uma das religiões maiores que existem no planeta Terra. Então nós precisamos entender como nós podemos exercer a função de cuidar das pessoas. Eu queria fazer uma coisa, se você não quiser falar, não precisa falar, tá? Mas eu queria fazer um exercício com você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Carlinha,
Eu quero cuidar de você. Sei que não tem ninguém do seu lado aí. Ale, eu quero cuidar de você. Não tem ninguém do seu lado, mas eu quero cuidar de você. Vamos lá, pessoal. Então eu queria trazer aqui, olhando para essa função de pastor, né? E aí você vai falar, o pastor Joel, ele cuida bem das ovelhas, né? Mas tem outras coisas que eu cuido bem também, são meus peixes. Eles se multiplicam adoidado. Mas, queria falar para vocês, então, algumas características do pastor perfeito. A gente vai olhar para Jesus, para esse texto de João 10, e eu quero trazer para vocês 3 pontos, 3 características de que o pastor perfeito nos dá como lição para que nós possamos desenvolver um cuidado pelas pessoas. Então eu quero falar sobre o perfeito pastor. Ele conhece as ovelhas. O perfeito pastor, ele conduz as ovelhas para o lugar certo. E o perfeito pastor, ele dedica a sua vida pelas ovelhas. Eu quero falar cada uma delas e eu termino minha pregação hoje. Primeira coisa que eu quero falar para vocês: o bom pastor, o pastor perfeito, ele conhece as suas ovelhas. Talvez eu não te conheça totalmente, né? E aliás, eu tenho um certo probleminha com o nome, às vezes eu me confundo os nomes, mas eu tento fazer força para lembrar do seu nome, para lembrar do nome das pessoas da sua família e orar por você. Lá na minha sala, no meu escritório, eu tenho o nome de todos vocês, eu oro por vocês, quase todos os dias, é porque eu vou dividindo grupos para eu poder orar por todo mundo durante toda a semana, mas eu tenho o nome de vocês, eu oro por vocês. As pessoas que estão entrando agora na nossa igreja, eu oro por vocês também. Eu tento gravar o nome de vocês e gravar o nome da família de vocês, mas eu posso errar. Eu posso errar, mas Jesus não erra. Jesus conhece as ovelhas pelo nome. João, não é 141, é 14, tá? Acho que saiu uma coisa errada ali. Eu sou o bom pastor e conheço as ovelhas e elas me conhecem. Jesus, ele conhece as ovelhas. A questão aqui é como que nós podemos conhecer um ao outro. Como que nós podemos conhecer um ao outro? Então tem pessoas hoje aqui, por exemplo, que eu conheci hoje, né? Estão vindo aqui pela primeira vez, eu conheci hoje, me apresentei, oi, prazer, meu nome é Joel, né? E eu me apresentei hoje para você. Não conheço essa pessoa. Pelo contrário, em outros casos, tenho, por exemplo, o Serginho aqui, que eu conheço ele desde que eu era criança, né? Desde que eu era criança, eu conheço ele. Da igreja de Pinheiros, eu conheço ele há muito tempo. Tem pessoas que eu conheço há muito, tem pessoas que me conhecem mais do que eu me conheço mesmo, porque me conhecem há mais tempo, que eu era pequenininho, eu nem sabia quem eu era. Mas a pergunta que eu trago para vocês, uma reflexão é: como que se conhece alguém? Eu quero te conhecer. Como que se conhece alguém? Como que eu passo a conhecer sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos? Vou dar uma dica para vocês, sabe, pessoal? Durante muito tempo, quando a gente vai conhecer alguém, a primeira coisa que a gente pergunta para quem a gente não conhece, a gente fala assim: o que você faz? Você é médico? Você é advogado? Aonde você estudou? Você estudou na USP? Na UNAIP? Aonde você estudou? Né? Você percebe que, às vezes, o nosso cérebro leva a gente a querer conhecer o que a pessoa faz e não quem a pessoa é. Aí um dia um cara me ensinou, ele falou assim: Joel, da próxima vez que você for conhecer alguém, não pergunta o que ela faz. Não pergunta o que ela faz, porque às vezes você pergunta o que ela faz porque você é interesseiro. Você quer saber o que ela faz, o que ela pode te abençoar. Faz a seguinte pergunta. Chega para uma pessoa que você não conhece e pergunta para ela: o que você mais ama nesse mundo? Essa aqui acho que ninguém fez, né? Você chegar para uma pessoa que você não conhece e falar assim: o que você mais ama nesse mundo? Sabe por quê, pessoal? Quando você descobre o que a pessoa mais ama, você descobre quem ela é. Presta atenção no que eu estou falando. Quando você descobre o que a pessoa mais ama, você descobre quem ela é.
Vou dar um exemplo. Chega uma pessoa e fala: oi, tudo bem? Qual é seu nome? Ah, meu nome é Tiago. O que você mais gosta nesse mundo? Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro. Aí você já sabe mais ou menos quem é essa pessoa. Você percebe, tudo que ela fizer na vida dela, ela vai fazer para ganhar. Estou falando que é errado você gostar de dinheiro, tá, pessoal? Você pode gostar sem problema nenhum, né? Mas eu quero dizer para você, às vezes a gente precisa fazer essa pergunta. Mas por outro lado, eu conheço muitas pessoas, que quando eu chego para essas pessoas, eu falo assim: o que você mais ama nesse mundo? A resposta é na lata: a minha família. E quando a pessoa fala minha família, me dá até um arrepio assim. Yes, essa é das minhas. Quando você pergunta o que a pessoa mais ama, você descobre quem ela é. Então, presta atenção, para você conhecer alguém, você precisa caminhar com essa pessoa. Você precisa andar com essa pessoa. É por isso que quando Jesus olha para os discípulos, ele chega para eles e ele fala assim: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. E no mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus, ele faz um convite para nós andarmos com ele. E como que a gente vai andar com Jesus? A gente vai estudar a palavra. A gente vai andar com os irmãos que amam o Senhor Jesus. A gente vai frequentar os nossos cultos aos domingos. E assim nós estamos andando com Jesus. Quando algum líder nessa igreja te chamar para fazer alguma coisa, vai fazer com ele. Por quê? Ele está chamando você para andar com ele. Quando eu e a Débora, a gente chama você para fazer alguma coisa aqui na igreja, não é porque a gente quer aproveitar de você, não. É porque a gente quer andar com vocês. Porque se a gente andar junto, nós vamos nos conhecer. E esse Jesus, ele quer te conhecer, mas não se limita até um tempo. Até, sei lá, você me dá alguma coisa. Não, Jesus, ele fala o seguinte, ele fala assim: e eis que estou com vocês, convosco, todos os dias, até a consumação do século. Esse Jesus, ele quer andar com você, ele quer conhecer a sua vida dia após dia, e é assim que nós também precisamos fazer. Então Jesus, ele conhece as nossas vidas, mas aqui na terra nós precisamos nos conhecer, nós precisamos caminhar junto. Uma das atividades que eu mais gosto de fazer com os meus meninos que eu falo assim, tem menino mais velho, menino jovem, menino criança, uma das atividades que eu mais gosto de fazer é sair para pescar com eles. Amo pescar com meus meninos. Mateus que o diga, né, Mateus? Eu amo pescar com eles. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu vejo eles felizes. Quando eu vejo o menino pegar um peixe, eu fico tão feliz. Eu fico mais feliz que eles. Sabe? E aí eu vejo que o conhecer é uma construção. A gente vai construindo essa amizade e caminhando junto. Tem um discípulo que eu queria falar para vocês, é muito interessante. Jesus, ele vinha chamando os discípulos para seguir ele. Aí ele chamou o Felipe: Felipe, vem! O Felipe nem titubeou, nem falou nada, vou, ele já foi. Aí o Felipe saiu correndo para falar para o Natanael. Falou: Natanael, cara, encontrei o cara, mano, é o Messias. O cara que Moisés falou no Velho Testamento, é ele apareceu, estou seguindo ele, você também precisa seguir ele. E aí, esse Jesus começa a ir em direção a Natanael. E quando ele olha para o Natanael, Jesus fala assim: esse é o Natanael, um cara que não há dolo, não há pecado nele, é um cara perfeito. Poxa, para Jesus falar para um cara que ele é perfeito, o cara tem que ser bom. Só que aí o que aconteceu? Quando Jesus chega para Natanael, o Natanael pergunta: de onde que você me conhece? Pergunta para o Jesus, e Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E uma coisa muito interessante, né? Só porque Jesus viu ele debaixo da figueira, antes de Filipe chamar ele, o cara mudou da água para o vinho?
Você percebe que tem uma desconexão nessa história? Ele duvidava, ele falou, tem alguma coisa boa que pode sair de Nazaré? Aí de repente o Jesus fala assim, não, eu estava com você debaixo da figueira antes de Filipe te chamar. E aí o cara chega e fala assim, mestre, tu és filho de Deus. E aí tem um segredinho que na verdade, só se você estudar teologia para você entender essa verdade. Porque na verdade nessa época, você sabe, quando você vai na igreja católica, você tem os confessionários, aquele lugar onde você entra para confessar seus pecados. Então, no Velho Testamento, os judeus iam debaixo da figueira. E quando os judeus iam debaixo da figueira, e quando você vai confessar o seu pecado, você leva o teu amigo? Não, né? ninguém quer levar os seus amigos quando você vai confessar pecado, não é verdade? Então, a pessoa, ela vai para debaixo da figueira com quem? Sozinha. Mas quem está lá debaixo da figueira? Ele vai pedir perdão para quem? Para Deus, certo? E aí o Natanael tinha acabado de ir lá, pedir perdão dos seus pecados, aí depois o Filipe veio, chamou ele, e de repente chega Jesus e fala, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há pecado. E aí o Natanael, mas de onde você me conhece? Não, quando você estava lá na figueira, eu estava lá com você. Se debaixo da figueira só tinha ele e Deus, significa que Jesus é Deus. Então, Jesus, ele conhece, ele sabe com quem a gente anda, ele coloca pessoas especiais do nosso lado, para que nós possamos conhecer ele mais e mais. Então, nós precisamos aproveitar isso. Jesus, ele quer estar com você em todo o tempo. Você precisa entender isso. Quando você vai lá no Salmo 23, o Salmo diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Você percebe, o nosso Deus, ele não é um Deus que está sentado no trono, lá do céu, longe, distante da tua vida, não. Ele é um Deus presente. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que está com a gente na parte alegre da nossa vida, Ele é o Deus que está na parte triste da nossa vida, Ele é o Deus que está junto conosco no desafio, Ele é o Deus que está com a gente quando tem que mudar o culto de horário, Ele está com a gente, Ele vai acompanhar a gente. Semana passada foi interessante, eu estava descendo do culto, meio triste, que eu tinha acabado de avisar vocês que a gente ia mudar o horário do culto. E aí eu estava falando com o irmão, assim, poxa vida, né, a gente vai ter que fazer o culto à tarde. E esse irmão, ele vira para mim e fala assim, pastor, se o culto fosse meia-noite, debaixo da árvore de Ibirapuera, a gente também ia. E ele falou, porque a presença de Deus está conosco. Isso é maravilhoso. Nós somos uma igreja, nós não somos um prédio. Nós somos uma igreja de pessoas. Nós somos imensamente abençoados por esse prédio. Mas nós somos uma igreja de pessoas. E nós temos que entender que esse Jesus, ele está caminhando com a gente, ao nosso lado. Ele não vai nos abandonar. Olha só o que diz o final desse Salmo 23, ele diz assim, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Viverei na casa do Senhor para sempre. Só esse é o desejo do meu coração. Quero estar na casa do Senhor para sempre. E se for com vocês, melhor ainda. Quero estar com vocês na casa do Senhor para sempre. Outra coisa que a gente vai ver aqui do pastor perfeito é que o pastor, ele conduz as ovelhas para o lugar certo. E o texto de João, ele diz assim, as ovelhas ouvem a sua voz,
Ele chama suas ovelhas pelo nome, leva para fora. Ele leva para fora. Olha só que interessante. Esse Jesus, ele conduz as nossas vidas. E hoje de manhã, a minha esposa estava orando de manhã, assim, na oração da família, né? Se Deus trouxe a gente para fazer o culto à tarde, só a gente que foi pego de surpresa. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus sempre soube do caminho que a Trini ia traçar. Então a oração da minha esposa foi: Deus, obrigado porque o Senhor mudou a gente de horário. Obrigado porque nós estamos seguindo os teus passos. Não é a gente que decide e Jesus precisa seguir a gente. Não, Jesus anda e a gente vai atrás. Então nós precisamos ser conduzidos por Jesus. Então eu entendo que Deus, Ele quer te guiar. Deus quer te guiar. A questão aqui é: será que você confia nele? Deus quer te guiar. Será que você confia nele? Deus quer ajudar você no seu trabalho. Será que você confia nele? Deus quer te abençoar no vestibular. Será que você confia nele? Deus quer abençoar e conduzir a sua família. Será que você confia nele? E eu penso que, eu quero trazer para vocês, né, essa ideia que nós precisamos entender Jesus não só como nosso Salvador. Nós precisamos entender Jesus como nosso Senhor. Como Salvador é fácil, tá, pessoal? Se eu falar para você: quer um presente? Claro que eu quero. A salvação é um presente. Você chega para alguém e fala: quer ser salvo? Claro que eu quero. Você vai falar: quer morrer? Não quero morrer. Quer ser salvo? Quero ser salvo. Qualquer um vai falar: quero ser salvo. Você percebe o que eu estou falando? Agora eu pergunto para você: você quer ser guiado por Deus em tudo que você faz? Aí não, mano, aí não. Pô, deixa que eu cuide das minhas coisas. Deixa que eu cuide do meu dinheiro. Deixa que eu cuide das minhas decisões. Ah não, Deus, deixa, esse aí não. A questão é: Deus, antes de ser o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Jesus precisa ser Senhor antes de ser o nosso Salvador. Quando a gente vai lá para Romanos, a palavra de Deus diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, não é que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Presta atenção, a salvação é o produto, é o resultado de quando você reconhece Jesus como seu Senhor, pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarado com a boca que você é salvo. Você quer ser salvo, você precisa declarar com a sua boca. Por isso que sempre que eu faço um apelo, né, para quem quer entregar sua vida para Jesus, eu falo: repete essa oração comigo, porque precisa sair da sua boca essa declaração de que você quer Jesus como seu Senhor. Jesus precisa ser Senhor das nossas vidas. Continuando Romanos capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: nesse sentido, não há diferença entre judeu e gentil, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pessoal, muito mais difícil entender Jesus como Senhor. Porque entender Jesus como Senhor é entregar tudo que você tem para Ele. Ah, Joel, mas pastor, muito difícil, eu vou dar tudo, da minha casa, tudo que eu tenho, eu vou ter que dar para Ele, minha poupança? Sim. Mas calma, que não é para você pegar tudo que você tem e jogar no gasofilácio e falar assim: tó, Jesus, não. Eu vou contar uma história para vocês para explicar isso. Tinha um cara que era um violinista. Ele tocava violino na orquestra de não sei de onde, de que país. E ele era um baita de um músico, um grande violinista. O sonho desse cara era ter um violino chamado Stradivarius. O Stradivarius é um violino que custa mais de $1,5 milhão.
Sabe o que é $1,5 milhão por um instrumento de 4 cordas? E aí esse violinista, ele trabalhou a vida inteira, ele fez bico, ele trabalhava, tudo que ele ganhava, ele não comia, ele juntava dinheiro para ele poder comprar um Stradivarius. E um dia ele foi lá e comprou um Stradivarius, ficou sem almoço, ficou sem poupança, ficou sem casa, ele vendeu tudo porque ele queria aquele Stradivarius. E o primeiro lugar que ele foi tocar foi na igreja. E ele estava ali, tocou na igreja, todo feliz com o seu Stradivarius, e ele estava ali, sentado na cadeira igual vocês, e o pastor estava pregando sobre oferta. E aí o pastor falou assim: você precisa entregar aquilo que é mais precioso na sua vida para o Senhor Jesus. E aí aquele violinista ficou assim: meu Deus, não! Meu Deus, gastei tudo que eu tinha por esse violino. E ele orou, e ele chorou, e ele se quebrantou diante do Senhor, porque ele era um verdadeiro cristão. Chegou no final do culto, ele botou o Stradivarius dele no case, pegou aquele Stradivarius, deu um abraço no Stradivarius, e aí ele chegou para o pastor, e ele falou assim: pastor, Deus mandou eu entregar o meu Stradivarius para ele. E aí ele pegou o Stradivarius e deu para o pastor. O pastor pegou aquele Stradivarius e começou a chorar. E aí o pastor chegou para aquele rapaz e falou assim: rapaz, enquanto eu pregava, Deus falou no meu coração que alguém ia entregar muito valioso na minha mão, que era para ele, para Deus. E aí Deus falou para o pastor que assim que ele recebesse, esse pastor tinha que devolver esse violino para o violinista e falar assim: cuida bem que isso é de Deus. Tudo que você tem é de Deus, mas Ele deixou na sua mão para você cuidar. Ele deixou na sua mão para você administrar. Ele deixou na sua mão para você multiplicar. Ele não quer para Ele. Jesus não precisa de dinheiro. Jesus não precisa da sua oferta. Jesus não precisa do seu dízimo. Jesus não precisa de dinheiro. Ele é o dono de todas as coisas. Mas sabe por que Ele fala: entrega tudo a mim? É porque na palavra de Deus está escrito: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você colocar tudo nas mãos do Senhor, significa que o seu coração é de quem? Do Senhor. Jesus não vai tirar a tua alegria. Jesus não vai tirar tuas viagens. Jesus não vai tirar o teu carro. Jesus não vai tirar as tuas posses. Mas Ele quer que você entregue para Ele, que você consagre a Ele. E você, Deus vai te dar sabedoria para você multiplicar o que você tem, para a honra e glória do nome dEle. Essa semana eu percebi muito isso. O que eu tenho é para abençoar os outros. O que eu tenho é para abençoar os outros. Sabe, pessoal, eu sou egoísta, sabe? Mas ainda bem que eu tenho uma esposa muito amorosa, sabe? Essa semana eu fui numa fábrica de pão. Eu tenho uma amiga perto da minha casa que ela tem uma fábrica de pão. E sempre que eu vou lá, ela me dá um monte de pão. Eu amo pão, amo pão. E aí a gente precisava fazer um teste de um rocambole que ela faz e tal. E aí eu falei assim, a Débora falou assim: Joel, vai lá, vamos comprar um rocambole que eu preciso ver quantas fatias eu consigo fazer com o rocambole. Eu falei: beleza, vou lá e essa minha amiga vai me dar um monte de pão. Yes! Aí eu fui lá, liguei para ela, marquei horário, fui lá, cheguei lá. Ela pegou 2 sacolas assim, ó, cheia de pão e bolo. Falei: pastor, esse aqui é para você. Aí meu coração começou a bater forte assim. Yes, yes, yes. Eu lembro que eu peguei aquele pai, a minha esposa ainda falou assim: não precisa dar tudo isso não. Como não? Como não? Eu peguei aquele pão todo feliz, tal, indo para casa. Quando eu cheguei em casa, coloquei aquele monte de pão na mesa assim. A Débora começou: esse aqui eu vou dar para não sei quem, esse aqui eu vou dar para não sei quem, esse aqui eu vou dar para não sei quem. Eu falei: Débora, não, cara, é meu.
E me veio no coração isso. O que você tem é para você abençoar o teu próximo. Você percebe que às vezes a gente tem mais do que a gente precisa? Você percebe que muitas vezes nós temos mais do que a gente precisa? E tem pessoas ao seu redor que Deus deixou para você pastorear, para você cuidar. E Deus quer que você divida. E eu vou dar uma dica para vocês, tá, pessoal? Não dá o que sobrar. Dá antes de você consumir. Isso é primícias. O que é primícias? Primícias é quando você dá aquilo que você ganha e daí você já separa para dar para Deus ou para alguém. Essa semana uma moça jovem, a gente cuida dessa moça desde que ela é criança. E ela ganhou o primeiro salário da vida dela. Sabe o que ela fez com o primeiro salário da vida dela? Ela falou assim, eu quero dividir um pedaço disso aqui para dar para as pessoas que cuidaram de mim. E a Débora recebeu um Pix essa semana. De uma jovem que o primeiro salário dela, ela deu para o casal que cuidou dela durante toda a infância e a juventude dela. Nós precisamos aprender a cuidar das pessoas, a entregar para o Senhor aquilo que é nosso. Mas quando eu falo para vocês, você precisa olhar para Jesus como o Senhor da sua vida. Você precisa entender, existe uma relação entre aquilo que Deus quer nos dar e aquilo que nós temos que fazer. Você não pode só ficar de braço aberto, sentado na cadeira, esperando as bênçãos virem para você. Você precisa fazer a sua parte. Então eu sempre entendo que existe a graça, existe a responsabilidade. A graça é aquilo que Deus te chama, Deus te abraça, Deus fala, vem andar comigo, Deus está convidando você para andar com Ele. Mas tem a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é que nós precisamos nos esforçar para seguir a Jesus. Eu sempre digo isso, a salvação é de graça. Você não tem nada que você faça nesse mundo para você merecer a salvação em Cristo Jesus. A salvação é de graça, mas seguir a Jesus tem um preço. E é entregar tudo que nós temos ao Senhor. Então, Jesus, quando Ele olha para os seus discípulos, Ele fala, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que significa tomar a sua cruz diariamente? É você lembrar que o seu velho homem morreu naquela cruz e agora você vive em novidade de vida. Você vive com Cristo, você tem um Senhor na sua vida, e tudo que você for fazer, você precisa perguntar para esse Senhor, Senhor, é isso que é para fazer? Senhor, me dá uma direção, me mostra o caminho, eu quero seguir o teu caminho. A lei da graça e a lei da responsabilidade. Deus te chama, Deus te ama, Deus te abençoa, mas é sua responsabilidade seguir o caminho de Deus. Não esqueçam disso. Não fiquem esperando as bênçãos cair do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar Ele, fazer a nossa parte. Hoje, muito estranho, né? A gente acorda de manhã e não vai para a igreja. Para mim foi muito estranho. Eu até fui lá no quarto da minha filha, deitei na cama dela. Pensei assim, nossa, não estou fazendo nada. Até fiquei me sentindo culpado. Eu deitei na cama dela assim, em cima da cama dela tem um post-it, e ela costuma colocar essas mensagens para ela mesma, e eu li no post-it o seguinte, 1% de oração é 1% de vitória, 100% de oração é 100% de vitória. Quanto de vitória que você quer na tua vida? 1% de oração é 1% de vitória. 100% de oração é 100% de vitória. Faz a sua parte. Deus quer fazer a parte dele, mas faz a sua parte. Se esforça para caminhar com ele. Última coisa que eu quero falar com vocês é que esse pastor, ele dedica a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
E esse nosso Jesus, ele deu a vida dele por nós. Aí eu pergunto, nós estamos dando a nossa vida pelos outros? Eu sei que vocês pais, né, nós pais e mães, nós damos a nossa vida para os nossos filhos. Nós muitas vezes deixamos de fazer aquilo que a gente mais gosta, para fazer o que elas mais gostam. E demora um tempo para elas entenderem isso, né? As crianças muitas vezes não entendem. Mas vocês, filhos, vocês precisam olhar para os seus pais e falar assim: obrigado, pai, obrigado, mãe, por dar sua vida para mim. Vamos fazer esse exercício hoje? Filhos, vocês vão chegar em casa hoje para os seus pais. Tomara que as minhas filhas prestem bastante atenção no que eu estou falando. Filhos, vocês vão chegar hoje à noite para os seus pais. Vocês vão falar: pai, mãe, muito obrigado por vocês darem a vida por nós. Nós precisamos reconhecer isso. Quando nós olhamos para Jesus, e aí Isaías 40, 10 e 11 diz assim: o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte, ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão acompanha, como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. O nosso Jesus deu a vida dele por nós, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Isaías 53, ele vai dizer: esse Jesus, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus pegou toda a nossa iniquidade e jogou sobre Jesus e falou: carrega. Quer salvar esse povo? Carrega. E Jesus deu a sua vida para que você e eu pudéssemos viver a vida dele aqui na terra. Você já parou para pensar que Jesus viveu 30 anos se preparando para 3 anos de ministério? E nesses 3 anos de ministério, ele preparou seus discípulos e morreu. Se você tem mais de 30 anos, você já sabe do que eu estou falando. Tem muita coisa para a gente viver ainda. Muita coisa para a gente viver. Jesus deixou de viver essas experiências para que você vivesse uma experiência de vida abundante. A pergunta é: será que nós estamos também dedicando as nossas vidas para cuidar das pessoas? Ou você só pensa em você? Por isso que eu digo que discipulado é pastoreio. Discipulado é pastoreio. E eu quero voltar com o primeiro versículo que eu falei para vocês de Pedro. Jesus vira para Pedro e ele faz uma pergunta. Eu faço essa pergunta para cada um de vocês hoje. Você que é cristão, você que deu a sua vida para Jesus, você que entregou a sua vida para a salvação da sua alma. Jesus, ele faz uma pergunta para você hoje: você me ama? Não é eu que estou perguntando não, pessoal. Jesus, ele está perguntando para você: você me ama? Jesus, ele está olhando bem nos seus olhos e ele está perguntando: você me ama? E eu vou dizer uma coisa para vocês: se você disse sim, ele vai trazer um complemento e ele vai dizer o quê? Pastoreiem as minhas ovelhas. Se você ama Jesus, cuide das pessoas que estão do seu lado. Se responsabilize por eles. Se responsabilize por eles. Não vai dar uma de Caim. Você percebe quando Adão teve 2 filhos, Abel e Caim. Só que quando eles deram oferta, Deus se agradou da oferta de Abel, não se agradou da oferta de Caim. Aí o Caim foi lá e matou Abel. Interessante que depois Deus aparece para Caim. E Deus fala para o Caim: Caim, cadê o seu irmão?
Você sabe qual foi a resposta do Caim? Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E eu quero dizer para vocês, eu sou responsável pela sua vida. E se alguém me perguntar, eu sou responsável por você. Eu te amo e eu decidi entregar a minha vida ao Senhor para cuidar de você. Porque foi isso que Deus falou para mim. Joel, você me ama? Eu disse sim. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Que nós, como igreja Trini, nós possamos ser uma igreja que cuida das pessoas. Se você olhar alguém sozinho, cabisbaixo, vai lá, chega para ele e só fala assim, posso fazer uma oração pela tua vida? Vai lá e ora. Uma coisa que eu tenho falado com a minha esposa, ela que tem falado comigo, né? Joel, para de ficar pedindo tudo para o grupo de intercessão. Todo mundo tem que orar. Não é porque a gente tem um ministério de intercessão que só eles que oram. Não, todo mundo tem que orar. Então, se você vê alguém, e eu faço esse desafio para você, quando a gente chegar aqui às 4 horas para tomar o cafezinho, escolhe alguém e ora por ela. Escolhe alguém e ora por ela. Cuida das pessoas. Se você me ama, pastorei as minhas ovelhas. Isso é discipulado. Discipulado é cuidar das pessoas. Discipulado é o estilo de vida da igreja Trini. Amém? Vamos ficar em pé?